Trago a essa tribuna um assunto que devíamos ter debatido já na segunda-feira, mas ainda de forma oportuna, porque há pouco 2 ministros se reuniram para adotar providências em relação à violência nos estádios de futebol do Brasil. Por mais providências que adotem, e todas elas serão sempre bem acolhidas, é preciso dizer que já temos os antídotos necessários para o combate à violência nos estádios. Só falta usá-los. Temos legislação competente para punir os vândalos que promovem a selvageria nas arquibancadas dos estádios brasileiros. Essa movimentação do governo se dá em razão do último episódio, dramático e lamentável episódio, ocorrido na cidade de Joinville, quando do jogo entre Atlético Paranaense e Vasco da Gama. A legislação competente a que me refiro surgiu com a CPI do futebol. A exemplo desta CPI agora proposta pelo senador Requião, lá por volta de 2001, propusemos a CPI do futebol, que indiciou 17 cartolas brasileiros por falcatruas, por irregularidades, por corrupção na administração do futebol do país. E essa CPI legou também no plano propositivo 2 obras de legislação. O Estatuto do Torcedor, a que me referirei a seguir, e a Lei de Responsabilidade do Desporto Nacional. São propostas de legislação que mudaram o conceito de administração do futebol, do desporto, no nosso país. Mas o fato recente, que lamentavelmente produziu uma repercussão internacional negativa, com imagens de selvageria expostas na imprensa internacional, nos leva a ocupar a tribuna para dizer: as autoridades não leram. As autoridades responsáveis pelo que se verificou após o evento de Joinville, não leram o Estatuto do Torcedor. O responsável pela Polícia Militar de Santa Catarina não leu o Estatuto do Torcedor. O promotor público que deu entrevistas à imprensa nacional não leu o Estatuto do Torcedor. Vi também uma entrevista do presidente do STJD, que deixou a impressão não ter ele também lido o Estatuto do Torcedor. Então, portanto, nós não podemos concordar com essa fuga à responsabilidade, com justificativas que se buscam para isentar de responsabilidade governantes, autoridades públicas, e transferir a responsabilidade inteiramente para agentes privados, que oferece uma participação efetiva na promoção do espetáculo futebolístico no país, que é uma paixão do povo brasileiro. É evidente que o clube tem responsabilidade e deve assumir a sua parte de responsabilidade neste caso. O clube também tem que ser punido, é evidente. Mas vamos distinguir qual é a responsabilidade do clube e qual é a responsabilidade do poder público. É agora a indagação. O clube é punido. Eventualmente, os que se envolveram serão punidos. As imagens são claras, facilmente se identificará aqueles que participaram do ato de vandalismo lá no estádio, na Arena Joinville. Mas e a autoridade pública? Ela paga? A autoridade pública responsável, sim, pela ocorrência, será punida? Não será punida. Aliás, é defendida até indevidamente
com interpretações que não correspondem à verdade da legislação vigente no país. Por essa razão, nós louvamos a iniciativa do ministro Aldo Rebelo, do ministro José Eduardo Cardoso, que se reuniram para tentar apresentar medidas que possam evitar a repetição de atos de violência nos estados brasileiros. Mas sem cumprir a legislação, nós não evitaremos. Sem cumprir a legislação, estaremos estabelecendo um cenário de impunidade que estimula a prática da violência nos estádios de futebol do Brasil. O que é importante é cumprir a legislação. O Congresso Nacional legislou. O Congresso Nacional ofereceu um instrumento para que se responsabilize civil e penalmente os envolvidos nesta baderna, nesta guerra de torcidas, nessa selvageria que assistimos nos espetáculos de futebol do Brasil e que o mundo assiste consubstanciando a nossa incompetência. A incompetência do Brasil de promover espetáculos em paz e civilizadamente. Fica, portanto, a nossa advertência como cidadão que gosta de esporte. É preciso responsabilizar corretamente, distinguir a responsabilidade de cada um. E, em resumo, ao final, de nada adiantará punir clubes de futebol, fechando os estádios para que não arrecadem, de nada adiantará mandar clubes de futebol jogar longe de casa, aumentando despesas e provocando transtornos que alimentam a violência. Não se reduz a violência com medidas pouco inteligentes como estas. Para a redução da violência, a lei. Para a redução da violência, a penalização devida. A prisão para aqueles que praticam vandalismo nos estádios de futebol.